Fala, gurizada, estamos começando mais um programa Virando o Jogo, nessa super terça-feira, terça de Libertadores, terça em que o Grêmio tem mais um passo nessa vida de pré-Libertadores, ruim pro Grêmio que vai ter que jogar 6-1 no primeiro jogo, vai ter que cumprir tabela nesse próximo jogo ainda, esperando para entrar na fase de grupos da Libertadores. Mas vamos falar muito sobre Ipiranga hoje, porque temos um convidado especial, ele, o vereador mais jovem do município de Erechim, Wallace, ele que veio inclusive até com um paletó, com um terno, veio bem vestido, Wallace. Que prazeraço estar te recebendo aqui. Prazer, Eric, prazer a todos os ouvintes, né, aqui da TV Bom Dia, um prazer sempre estar aqui. Agora falando sobre Ipiranga, né, e sobre essa camisa linda. Todas as camisas de Ipiranga particularmente são muito bonitas, né. Eu sou mais aquele torcedor mais tradicional que prefere o listrado, mas essa aqui é uma camisa da antiga CCS, uma das fabricantes de camisetas mais antigas, dos uniformes mais antigos, né? O Ipiranga, ele teve essa parceria e fez esse manto muito difícil de encontrar, mas muito bonito. Muito difícil, realmente é uma camisa muito clássica. Dá pra dizer que é uma daquelas camisas clássicas que se pendura na parede. Eu tenho uma camisa do Ipiranga também, que já não me serve mais, mas que tá pendurada lá em uma das minhas paredes. Wallace, inclusive esse final de semana, eu tava conversando com um amigo meu e ele me perguntou sobre o Wallace. Claro que eu não sou analista político nenhum. É interessante até porque eu te chamei hoje e eu falei, cara, eu não tenho nada para falar sobre o Wallace, né? Mas no período em que ele esteve como trabalhando na prefeitura, sempre foi um cara muito entusiasta assim, do esporte municipal. E tu falasse rapidamente assim, sobre essa experiência, por ter passado um tempo bastante grande até envolvido com essa questão da torcida do Ipiranga. É quase que impossível não ter uma identificação com esse clube, né? Não só por se tratar do clube do nosso município, mas pega um carinho muito grande pelo time, né? Exato, pega um carinho até pela história que a minha família tem com o Ipiranga, né? Meu avô, ainda da época da montanha, do antigo estádio do Ipiranga, aqui na rua Bento Gonçalves, onde hoje é a rua Bento Gonçalves. Posteriormente, meu pai, né, também sempre foi sócio, hoje é conselheiro do Ipiranga. E eu sou de janeiro de 1995. Em abril de 1995, a minha mãe já me levou no Colosso da Lagoa com apenas 3 meses para estar lá torcendo pelo Ipiranga. Então, criou-se essa raiz, né, dentro do clube. Eu fico muito feliz em fazer parte hoje, atualmente, de várias ações aí que o Ipiranga faz. Inclusive a gente tem um grupo de torcedores que sempre que possível auxilia, né, o Ipiranga, que é a confraria do Ipiranga. E além disso, né, tu bem falaste sobre a questão do esporte aqui em Erechim. Fiquei muito feliz em ser o diretor de esportes mais jovem da cidade, né, que eu assumi o posto com apenas 24 anos. Conseguimos fazer bastante coisa inovadora, até mesmo na parte de comunicação, que é bem importante, com comunicação com rádios, com jornais, fazendo com que ficasse mais fácil o acesso das pessoas com o departamento via Instagram, Facebook, outras redes sociais, também tudo feito mais de forma online, toda a regimentação de processos, tudo de forma online, que fez com que as pessoas tivessem que gastar menos tempo com burocracia e mais tempo com aquilo que é de fato o objetivo, que é o esporte, né? Mas foi uma experiência muito gratificante. Foram 2 anos à frente do departamento, com diversas ações, principalmente voltada com os idosos. Pela primeira vez ali, o departamento de esportes fez atividades voltadas diretamente para os idosos. Nós atendíamos 130, 140 idosos semanalmente em situação de vulnerabilidade social. Então foi muito importante, foi uma experiência muito bacana, que com certeza foi de um baita aprendizado para mim. Com certeza, eu tenho uma recordação curta, né, no período que estava trabalhando, já te entrevistei algumas vezes, né, é preciso isso. E eu falo até para o pessoal que não tem tanto conhecimento do que representa esses campeonatos municipais para o município. Como comunidade num todo, eles têm um valor muito grande para as pessoas que disputam e para as pessoas envolvidas, né, como é o caso do Wallace. Mas vamos falar sobre Ipiranga. Eu quero saber quem está acompanhando aqui, porque assim, o Wallace, que é um torcedor, deve estar acompanhando esse Ipiranga já há muito mais tempo do que eu, inclusive. Mas é um ano assim que eu queria até que tu falasse sobre uma frase que eu escutei, que não é minha, de um colega de imprensa meu, que ele falou que é o melhor início de temporada no campeonato estadual da década do Ipiranga. Eu queria saber se tu concorda com isso. Eu quero saber do pessoal que está em casa também se concordam com isso, se é o melhor início de temporada no campeonato estadual do Ipiranga, porque o que vem jogando é algo surpreendente mesmo. Eu acredito que a gente está com o elenco do
Ipiranga, essa manutenção do elenco do ano passado para esse ano, mudando praticamente só uma peça, que é a questão do Tarek, né? Então, que sai o Tarek, entra o Mikael, vem um treinador jovem, um treinador com um estilo de jogo muito próximo do Paulo Henrique, que era o treinador ano passado também. Então, isso faz com que já tenha aquela questão dos jogadores se conhecerem, né? Isso eu acho que é fundamental para um clube. O Gauchão é tiro curto, é um campeonato muito rápido e como teve a questão da pandemia, a Série C ela terminou praticamente quando iniciou o Campeonato Gaúcho, então teve muito pouco período para os outros clubes ali também se adaptarem, alguns outros clubes do interior conseguirem contratar jogador, botar o pessoal treinar, enquanto o Ipiranga já vinha nesse ritmo. E quando a gente inicia o campeonato, nós conseguimos acompanhar os primeiros jogos do Ipiranga, a gente vê um Ipiranga muito mais agressivo. É um Ipiranga com marcação alta, que marca lá em cima, que busca sempre uma jogada de velocidade, busca toda hora o ataque. E eu acho que esse Ipiranga que fez as pessoas aqui de Erechim que acompanham o Ipiranga se motivarem tanto, porque vê uma qualidade muito grande, principalmente aqui no quarteto ofensivo, que vem com Mossoró, Jean Silva, Caprini e Cristiano. Cristiano nesse último jogo aqui agora contra o Internacional, que deu aquela deslanchada para lavar a alma e agora engrenar. Então acho que querendo ou não, quando a gente vê futebol, a gente olha muito para a questão do ataque. E quando a gente tem um ataque no Ipiranga, a gente era muito acostumado com o Ipiranga mais antigo, o Ipiranga retrancado, o Ipiranga com a zaga muito forte, muito combativa, e a gente vê o Ipiranga esse ano, o Ipiranga para frente, buscando o gol toda hora. Tanto é que o Ipiranga fez 3 gols no primeiro jogo, fez mais 3 gols no segundo jogo, fez mais 2 gols e agora mais 2. Então o Ipiranga está aí com 10 gols, se eu não me engano. É uma média muito boa de gols, né? Sendo que jogou fora de casa também. Então isso faz as pessoas se alegrarem e ver, e inclusive eu, né? Quando a gente bota no Twitter, que tu tá sempre acompanhando, falando, tô iludido, porque tomara que não seja uma ilusão, tomara que seja uma realidade e que esse ano o Ipiranga consiga subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero dar uma olhada em quem está participando, porque é legal. Eu conversei ontem com o presidente Adilson, eu queria saber quem estava aí ou quem ouviu, que eu citei até um tweet que tu colocou, que foi um tweet que ganhou alguma repercussão. Inclusive está ele aí participando, o presidente Adilson. É uma gestão que vai ficar para a história, eu já digo isso para ti, presidente, porque realmente eu que acompanhei de forma direta, tem sido um trabalho muito bom do presidente Adilson. Show o programa, abraço ao Eric e ao Wallace. Um abraço a Adilson, o presidente Adilson. Jonatas Menezes, grande Wallace, parabéns pela participação. Ano passado foram 10 pontos em 4 jogos. Então, ano passado foi melhor. Tem uma coisa para a gente discutir também. Roberto Carlos Teles está dizendo parabéns, Wallace. Antônio Luiz Dalprá também. Vice-presidente da Federação Gaúcha. Então, um abraço especial para ele, né, Antônio Dalprá. Estamos com uma baita audiência aí, vice-presidente da Federação Gaúcha, né? Grande abraço para o Antônio Dalprá. Aqui tem que tirar o chapéu, né? A Marlete também está dizendo, grande Wallace, parabéns pela... Vai um pouquinho mais para cima ali. Sou colorada, mas vou assistir o jogo dos gremistas. Vamos descer um pouco mais para baixo. Olha, eu também vou estar acompanhando esse jogo do Grêmio. Vai ser um jogo bom para testar essa gurizada. O Wallace definiu bem o jogo que o Ipiranga vem fazendo, um ataque muito bom. Até em cima desse comentário, eu queria fazer até um comparativo com o ano passado, que eu, pelo menos, acho que o Paulo Henrique Marques, não à toa que é o líder do campeonato, com o time do São Luís, já era um treinador que veio para o Ipiranga para fazer um estilo de jogo um pouco mais ofensivo, né? Bem diferente do Fabiano Daitz, que era um estilo de jogo bem retrancado. E esse ano o Júnior Rocha, ele pega um time ali que já jogava nesses moldes, só que ele dá uma cara para esse Ipiranga que é muito surpreendente como o Ipiranga tem facilidade em criar jogadas. Não é nem claro, fez muitos gols, lógico, mas cria jogadas com uma facilidade. Para mim, eu disse isso inclusive até o meio-dia, para mim a pérola ou o charme maior desse time do Ipiranga é que o contra-ataque tem sido quase que mortal, fulminante, dá para dizer. E o que é bem visto, né, é que anteriormente, com o Fabiano Dait, o Ipiranga ele jogava retrancado, saía também para o contra-ataque, mas ele iniciava o contra-ataque lá atrás. Aqui com o Júnior Rocha, pode ver o bote lá no Ipiranga lá na frente. Foi assim.
Tivemos um pequeno probleminha aqui, já voltando, Wallace, tu falava sobre essa retomada da posse de bola no meio campo. Eu ontem falei, Mossoró para mim fez uma partida incrível contra o Inter, mas o Ipiranga tem feito isso, recupera a bola no meio campo e sai pro contra-ataque. É uma coisa que o pessoal aí vai até brigar comigo, o Mossoró é craque demais. Eu digo brigar porque o pessoal fala assim, nos nossos grupos internos, né? Todo mundo fala, parem de falar bem do Mossoró na imprensa, porque vão roubar ele de nós. É uma preocupação. Vai que mesmo, tem alguém de outro clube escutando e veja o que o Mossoró é. O Mossoró hoje, para mim, é um camisa 10 que não somente ele dá aquele passe ao lado que a gente vê muito, né? Muita gente que se diz camisa 10, mas a única coisa que faz quando tá com a bola é largar a bola pro lado. Que isso não é uma função do camisa 10. Não, é a função do camisa 10. E o Mossoró está toda hora buscando o passe, mas o passe em direção ao gol. Então a gente pode perceber que no jogo de ontem, o passe pro gol do Cristiano foi do Mossoró. No jogo anterior contra o Pelotas, ele deu assistência. No jogo aqui contra o Novo Hamburgo, ele deu assistência. No jogo contra o São Luís, ele deu assistência também. Então ele é um jogador, um 10, que dá muitas assistências. E isso vem muito também do esquema de jogo do Júnior Rocha, que valoriza muito essa característica do Mossoró. Na questão, eu acho que aí que está uma diferença da questão do jogo do Paulo Henrique. O Paulo Henrique trabalhava muito com triangulações. E o time triangulava muito bem. Inclusive, quem acompanhava os treinos, que era o meu caso, a gente via o Ipiranga triangulando, inclusive nos treinos, eles faziam um trabalho de triangulação, principalmente na linha na lateral, com os laterais, e agora com o Júnior Rocha a gente vê um esquema onde valoriza muito mais o Mossoró, fazendo ele pifar toda hora com o Caprini e o Jean Silva fazendo o facão, né, e o Cristiano ali no meio. Então acho que o Ipiranga está muito bonito de ver o Ipiranga jogar, tanto o Ipiranga do Paulo Henrique quanto o Ipiranga agora do Júnior Rocha, é um Ipiranga muito bonito de se ver jogar. Eu acho que o meu medo, sinceramente, é que para a Série C a gente acaba perdendo alguns jogadores por essa bela campanha e por esse belo futebol que o Ipiranga vem fazendo. Tomara que não. Tomara que a direção consiga manter esses atletas, tomara que o Ipiranga mantenha essa base. Uma outra característica do jogo do Paulo Henrique para o jogo de agora, que a gente consegue ver, é a questão do jogo do Paulo Henrique. Ele trabalhava muito mais com o Clayton. O Clayton agora no jogo do Paulo Henrique parece que é um jogador mais que trabalha mais para a equipe, é um jogador que corre muito, que está toda hora dando combate, né? Ao invés de ser aquele jogador mais estilo Paulo Henrique, é um jogador que saía mais para o jogo. Mais técnico, realmente eu lembro do trabalho do Paulo Henrique, porque o Clayton era um dos principais jogadores, não que não seja, mas cumpre a função técnica, né, dentro daquilo que o treinador entende como fundamental. Agora tu tocou num ponto que para mim também é outro, que faz com que essas chances criadas se tornem tão boas. Essa retomada na intermediária, a retomada na intermediária é uma coisa que o próprio Mossoró, que é um jogador, esse camisa 10, mas faz interceptação, então realmente é um jogador que merece elogios, merece muito elogios, mas eu falo sobre uma questão que o Ipiranga consegue dar profundidade nos jogos. E isso é uma coisa que dá para ver claramente, eu disse, talvez com uma defesa tão rápida, ou que tem tanta imposição física quanto a defesa do Inter, com dois laterais muito fortes, de muita força, o Ipiranga não consiga. Mas foi o que não aconteceu. Erro da saída de bola, já puxando para esse jogo contra o Inter, erro da saída de bola do Inter, a recuperação no meio, e aí o detalhe que eu falo, que é essa velocidade, conseguiu dar profundidade no jogo, a bola nas costas da defesa. O que nós que temos o Twitter ali, a gente acompanha, eu também acompanho várias pessoas ligadas ao futebol, inclusive um vice-presidente de futebol do Inter, que comentou no Twitter que fazia anos que ele não via uma equipe do interior gaúcho ser tão incisivo no ataque como foi o Ipiranga. Então o Ipiranga pegou de surpresa, acredito eu, inclusive o Internacional, porque o Internacional está acostumado com aqueles times do interior. É claro que isso a gente fala por uma diferença notória na folha salarial, no investimento de todos os clubes, é outro patamar, né? O Internacional tem uma folha de mais de 8 milhões, enquanto o Ipiranga tem uma folha de pouco mais de 200 mil. Então é notória essa diferença. Então quando há essa diferença, muitas vezes, principalmente o Inter, o próprio Grêmio também já está acostumado, ao time do interior vindo lá atrás, ficando lá atrás, esperando que ocorra um escanteio, uma falta lateral para tentar fazer um gol ali e ficar fechado. E quando o Ipiranga inicia o jogo, toma aquele gol ali por uma felicidade muito grande do Yuri Alberto, que domina e faz um gol muito bonito, mas depois o Inter estava com aquela trocando bola e o Ipiranga matando o Inter lá na frente. E aí que ocorreu várias roubadas de bola do Ipiranga, né? E quando aconteceu as roubadas de bola, ocorreu várias chances de gol. Inclusive o Cristiano errou um gol sozinho, né, com o goleiro,
O Cristiano acabou falhando ali naquela hora, um pouquinho antes do gol, e nós também tivemos uma oportunidade muito boa com o Clayton, né, num cruzamento do Caprini, e o Clayton concluindo para fora, entrando sozinho, também pegando de surpresa toda a zaga do Internacional. Então, eu acho que esse jogo do Ipiranga, se manter esse jogo, essa intensidade, a gente viu que é um time que joga muito intensamente, então acho que vai dar muitas alegrias para nós aqui. Eu espero que a gente consiga subir para a Série B, e não só isso, né, mas também passar de fase agora na Copa do Brasil, quinta-feira, que é muito importante. Já é quinta-feira, o Ipiranga inclusive nem voltou, chegou a treinar, fazer trabalho no CT Luiz Carvalho, presidente Luiz Carvalho, a direção elogiou a dupla Grenal que cedeu, e também no CT do Inter, que fica em Alvorada, não é lá no Parque Gigante, mas igual é do Inter. Mas eu tenho um recado antes de ir para ler os comentários, para você que está procurando ou pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é a melhor opção. Para quem quer comprar uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou local ideal para a sua loja ou sua indústria, visite a Solar Imóveis, no centro de Erechim, na 7 de setembro, perto da Caixa Econômica, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br, onde você acompanha as melhores ofertas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Wallace, nós estamos aqui já com algum tempo de programa, e para o pessoal que está acompanhando aí, eu quero saber as opiniões, porque o Wallace aí, ele sai jogando algumas coisas no ar, porque é muito cedo para dizer, mas é que é torcedor do Ipiranga, quer mesmo dizer que nós vamos chegar lá no Amazonas contra esse time aí, que é uma cópia fake do time do Peñarol, aquele multicampeão da Libertadores. Mas antes de falar sobre esse jogo e sobre o próximo, segunda-feira também contra o Juventude, eu quero ver se tem mais gente participando aqui. Obrigado pelo carinho. Estamos no aeroporto, embarcando para Campinas às 18h30 e depois Manaus. Chegaremos lá pela 1h da manhã. Tu vê a logística. Em outros tempos foi mais difícil, né, viajar para Manaus. Agora o Ipiranga está saindo, agora, disse o presidente Edilson, e indo para Manaus. Para quem está participando também, eu mando um abraço. E o Wallace, assim, a pergunta é a seguinte, muito clara. Esse jogo contra o Peñarol é um jogo que, assim, os jogadores já sabem, aquela coisa, é muito dinheiro envolvido, não dá nem para pensar em perder um jogo desses. Não vai ser fácil, lógico, numa partida da Copa do Brasil é fácil, mas, assim, o Ipiranga precisa ir lá para ganhar. Eu acho que o planejamento financeiro do Ipiranga para esse ano depende muito desse jogo contra o Peñarol, né? Peñarol, lá do Amazonas. É um jogo que a Copa do Brasil hoje para o Ipiranga é a competição mais rentável, né? Então, para o pessoal que está em casa e não tem muita noção, muitas vezes, disso, esse jogo contra o Peñarol, em caso de vitória, entra nos cofres do Ipiranga cerca de R$600 mil. Então, isso que paga em torno de 2,5 folhas do Ipiranga. Então, é um dinheiro que vem para possibilitar também um certo investimento para a Série C, é um dinheiro que vem de bom grado aqui para o Ipiranga. A gente sabe que é muito difícil fazer futebol no interior, ainda mais o Ipiranga hoje, numa cidade que só tem 100 mil habitantes. E se nós ver a cidade de Erechim, ela não está nem entre as 60 maiores cidades do Brasil, mas tem um clube entre os 60 maiores do Brasil. E aí, além disso, tem que dividir com o Atlântico, que é um dos melhores clubes de futsal do Brasil e também de todo o continente aqui da América do Sul. Então, é um feito enorme conseguir manter o Ipiranga na Série C, brigar para subir para a Série B, e esse avanço na Copa do Brasil, que tomara que venha quinta-feira, vai dar um fôlego a mais para o Ipiranga conseguir fazer o planejamento para o restante do ano. Porque a gente sabe, né, que com essa questão da pandemia, reduziu muito as projeções financeiras de muitos clubes, em função, é claro, de perda de patrocínio, enfim, isso também não é diferente aqui com o Ipiranga. Então a gente tem que pensar que esse jogo de quinta é importantíssimo para a vida financeira do Ipiranga e também para o futuro do Ipiranga, não só na Copa do Brasil, mas também no Campeonato Gaúcho e no Brasileiro da Série C. Com certeza. Eu quero até chamar a atenção para um comentário aqui da live, eu não sei quem é que o fez, relacionado, claro, o respeito ao Peñarol, vai ser um jogo muito difícil. Eu quis dizer, nós, falando como torcedores do Ipiranga, claro que queremos uma vitória para cima do Peñarol, mas é lógico, e logicamente que vai ser uma partida muito difícil,
De modo nenhum eu desmereço essa equipe do Peñarol, até porque estar na Copa do Brasil hoje é muito difícil, mesmo que se trate ainda da primeira fase da Copa do Brasil, é muito difícil conseguir essa vaga para disputar a Copa do Brasil e principalmente se tratando do atual campeão amazonense. Então, de maneira nenhuma eu digo que vai ser um jogo fácil, mas pensando do lado do Ipiranga, e foi muito bem o que o Wallace disse, vale muito mais para nós a vitória, mesmo que sendo o empate favoreça o Ipiranga para a classificação, vale muito mais para o Ipiranga conseguir esse dinheiro, conseguir essa grana, do que talvez para o próprio Peñarol, até por conta do Ipiranga ser um time que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o time a ser respeitado nesse duelo é o time do Ipiranga, né? Porque o Ipiranga é um clube... Eu concordo contigo. Que é da Série C do Campeonato Brasileiro. Toda a pressão está em cima do Ipiranga. O Peñarol, se ele consegue passar de fase, é um feito para o Peñarol. O Ipiranga passando de fase é a normalidade. Então eu acredito que o Ipiranga ele tem que entrar concentradíssimo, porque são nesses jogos que acontecem as maiores loucuras do futebol e que tornam o futebol tão apaixonante, porque muitas vezes um time que está lá embaixo acaba tirando a vitória praticamente certa de um clube maior, né? Então acho que a atenção tem que ser redobrada, não é fácil, a gente sabe que eu já estive lá no norte do país, Manaus, essa região da floresta amazônica principalmente é uma região com uma temperatura, com um clima totalmente diferente do nosso, então o Ipiranga está chegando lá agora na madrugada de quarta-feira, né? Então vai ter praticamente 2 dias ali de adaptação para conseguir ir para o jogo, para conseguir vencer ou empatar para a equipe de Peñarol, mas eu estou muito confiante, eu acho que o que o Ipiranga vem mostrando ao longo desse ano, nos últimos 4 jogos, nos dá uma confiança para chegar lá sem temer, sem ter medo e para jogar o futebol que o Ipiranga vem jogando, que eu tenho certeza que se jogar o futebol que jogou contra o Inter, a gente sai de lá com um resultado positivo. Eu acho também, até pensando nisso, então o Ipiranga provavelmente vai jogar do mesmo jeito que jogou contra o Inter. Tomara que sim. E que vem Esperamos jogando. Que sim. Porque eu imagino também, mesmo se tratando de um adversário difícil, como eu já mencionei, e se tratando de um jogo fora de casa, campo desconhecido, o Ipiranga não vai mudar esse modo de jogar. Agora, pensando sobre o Juventude, porque o Juventude já é o próximo adversário, por isso que essa logística também complica um pouco a vida do Ipiranga e talvez no sorteio fosse melhor pegar um time aqui da região ou mais próximo. Porque o Ipiranga já vai voltar e ter que encarar um adversário tão duro, um adversário que está indo para a Série A, o Juventude, apesar de que não vem fazendo um campeonato lá tão grandioso esse Juventude. O que dá para dizer sobre esse campeonato gaúcho do Ipiranga depois desse jogo contra o Inter? Já dá para pensar ou fazer algumas projeções do Ipiranga estar entre os 4 ou tu acha que é muito precoce ainda pensar nisso? Então, eu acho que não é precoce pelo futebol que vem apresentando. Quando a gente olha o time do Juventude, que é um time muito forte, em termos de nome também é um time muito bom, mas em campo não vem demonstrando. E o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito rápido. É um campeonato que é tiro curto. Quando tu piscou o olho, ele terminou. E aí tu tá ou brigando para não cair ou tu tá brigando para classificar. O Campeonato Gaúcho é assim, né? E quando a gente vê esse início do Ipiranga, nós estamos já no quarto indo para a 5ª rodada, o Ipiranga está entre os 4 primeiros, está fazendo uma bela campanha. É claro que, olhando o desempenho dos outros clubes, olhando o futebol que o Ipiranga vem apresentando, é normal que a gente possa ver o Ipiranga entre os 4 classificados. Tomara que não caia a produção, tomara que o Ipiranga mantenha esse mesmo nível de futebol que vem tendo, que consiga não ter alguma lesão que possa comprometer o estilo de jogo. A gente sabe que principalmente o Mossoró, o Caprini, o próprio Zé Mário, que a gente... Talvez o Jonathan entrou um pouco frio, né? Mas nesse último jogo, quando sai o Zé Mário, os 2 gols do Inter vêm pelo lado esquerdo, e o Zé Mário estava muito bem no jogo, talvez um dos melhores atletas do Ipiranga no jogo. Então, tomara que o Ipiranga consiga manter, que eu acho que vai sim estar entre os 4. E aí, quando entra entre os 4, a gente já começa a sonhar com o título de interior. E por que não o Ipiranga ser um novo Caxias, né? Por que não? Por que não? Por que não sonhar? Eu acho que dá para sonhar. Eu acho que dá para sonhar sim. Sim. Vai dar. E até a comparação que o torcedor fez, agora o comentário, o Ipiranga começou melhor, mas se for pensar, aquele Ipiranga que foi jogar a semifinal contra o Caxias lá, por 1-0, não esteve no final. Claro, primeiro turno, segundo depois acabou não tendo a mesma felicidade. Mas eu também concordo contigo, eu acho que talvez o jogo contra o Inter, se o Ipiranga tivesse ganhado, aí sim a gente já ia estar dando algumas certezas, né? Principalmente em alguns pontos. Mas vamos falar sobre o Grêmio, porque o Grêmio joga hoje
E nós vamos ter muito tempo ainda para conversar, tu é sempre bem-vindo aqui, mas vamos falar sobre o Grêmio, porque o Grêmio joga essa pré-Libertadores por conta do fracasso que acabou fazendo na última temporada, e isso eu não falo nem da Copa do Brasil, porque estar jogando uma final de Copa do Brasil já é uma grande coisa. Agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, um time que empata 14 jogos, é meio difícil pensar em disputar a Libertadores já entrando direto na fase de grupos. Eu falo sobre esse jogo, Ayacucho e Grêmio, um jogo que vai cumprir tabela, o Renato nem viajou, e os reservas vão estar lá, entre eles o Ferreirinha, Tassiano e também o Cortez. O que dá para dizer sobre esse jogo? Acho que é um jogo que é mais para cumprir tabela mesmo, mas qual que é a tua visão sobre esse desenrolar da carruagem aí do Grêmio? Eu acredito que o Grêmio é franco favorito, né? Para mim já está com a vaga na próxima fase garantida. É hora do técnico ali, do Renato Gaúcho, poder ver algumas peças, né? Umas peças novas aí que tem no Grêmio, para que possa, quem sabe, engrenar. Eu acho que a direção do Grêmio, pelo que eu andei vendo, está atrás de reforços, né? E acho que com o time atual do Grêmio, é uma ilusão para o torcedor do Grêmio pensar em algo muito grande esse ano. Mas agora, com uma vinda de reforços, com o Grêmio se reforçando, eu acho que tem capacidade para se reforçar, aí eu acho que pode pensar uma coisa muito grande, mas precisa ir atrás de reforços, né, Eric? Eu acho que isso é essencial, mas hoje o jogo de hoje eu acho que é bem tranquilo para o torcedor gremista, aí é bem tranquilo para passar de fase. Sim, com certeza, eu acho que sim. Eu imagino que vai ser um confronto em que o Grêmio vai entrar com uma certa tranquilidade, eu não vejo nenhuma possibilidade de derrota, e isso pelo que foi visto no primeiro jogo. Eu acho que é preciso dar lugar para esses jogadores, principalmente esses garotos da base, para mostrar serviço e para mostrar também para a direção do Grêmio que às vezes talvez não precise ir lá fora buscar alguns nomes para tais posições. E eu insisto em repetir, a lateral direito, o Wanderson já mostrou que é um jogador que tem potencial para ser titular do Grêmio, bem como também na ponta esquerda o Ferreirinha vem jogando muito, vem pedindo vaga como titular, e parece que o Renato não tem ainda aquela confiança para colocá-lo já começando os 90 minutos. Eu falo sobre, Wallace, e até te pergunto em relação a alguns possíveis nomes que surgem, assim, foi falado até em Diego Costa, Douglas Costa, canhoto, sobre Higuaín. O que dá para dizer sobre essas negociações? Inclusive o Renato já disse que ele mesmo está conversando diretamente com alguns jogadores, e das últimas vezes que ele fez isso não foram nomes muito bons. O pessoal lembra do Thiago Neves. O Renato se mostrou muito teimoso em algumas ocasiões. O torcedor do Grêmio, acho que não dá para ficar tranquilo ainda, né? O Grêmio é um time gigante, né? Eu vejo o Grêmio hoje, ele está entre os 5 maiores clubes do Brasil, então é um clube que... Pelo ranking da FIFA, perdão, é o terceiro, o Internacional está em quarto. Então, o Grêmio ele tem aquilo que os atletas querem vir para o Grêmio. E é assim com o Inter também, né? Tanto a dupla Grenal aqui, os atletas eles querem vir para a dupla Grenal porque vê na dupla Grenal algo que é a briga por título. E todo atleta ele gosta de título, todo atleta ele gosta de ganhar campeonatos, gosta de estar na mídia, porque quem ganha está sempre na mídia, quem está em primeiro está toda hora sendo exposto, e aí com essa mídia ele consegue talvez alçar voos maiores. Então é muito mais fácil o Grêmio, o Inter conseguir atletas para o seu elenco do que clubes um pouco mais abaixo. Mas eu acho que hoje, com a situação atual do Grêmio e do Inter, principalmente o Grêmio, que é o que a gente está conversando agora, não dá para errar. A cartada tem que ser certeira. O Grêmio aí falou no nome do Rafael Carioca, se não me engano. Talvez esse seja o Rafael Carioca, talvez esse seja o mais o Douglas Costa, eu acho que é inviável, viu? O salário dele bate 3 milhões e meio de reais. O Rafinha é um bom jogador, mas o Rafinha já não está meio que acertado com o Flamengo, será alguma coisa? Tem essa questão também, mas acaso a escolha a escolha pessoal do jogador fosse vir jogar no Grêmio, tem a questão do salário também, né? Questão de salário, a gente está falando aí em cifras milionárias, né? De milhões de reais, que é um salário mensal desses atletas, mas por que não? Vamos deixar a torcida do Grêmio apreensiva aí, né? Em busca de reforço. Em relação ao gauchão, para terminar, então, nós temos Inter e Grêmio, que também não vem 100%. Só em relação, para terminar, qual tu acha que vem melhor? Porque o Grêmio, o Renato já disse que ele vai dar prioridade para o gauchão.
e para o decorrer do campeonato aí, quem tu acha que precisa melhorar ainda? Eu acho que o Grêmio tem que melhorar mais que o Inter. Eu acho que esse técnico novo do Inter, ele já mostrou no jogo contra o Ipiranga um futebol mais dinâmico, mais rápido, buscando sempre o gol. Eu acho que o Inter vem mais forte esse ano do jeito que está, né? Mas acho que ainda é muito cedo. Acho que tem muita questão da janela de transferência, muita negociação para acontecer, e a gente sabe da grandiosidade do Grêmio. O Renato também é um técnico muito experiente, com muitos títulos, e que eu acho que vai dar tudo certo aí para a dupla Grenal. Acho que eles estão com um caminho muito bom aqui esse ano, até porque eu vejo os outros clubes aí no Brasil não estão se reforçando tanto assim, né? Então acho que vai ser um ano que, se der tudo certo na questão das contratações, vai ser um ano bom para a dupla Grenal. Eu também penso dessa forma e espero que seja um ano bom também para o Ipiranga. Já se mostrou que está sendo. Wallace, muito obrigado mesmo pela participação, pela camisa, pela vinda aqui, pela conversa, e seja muito bem-vindo sempre a hora que quiser aparecer por aqui. Não, obrigado, Eric, obrigado aqui pela TV Bom Dia, pelo Jornal Bom Dia, por estar dando a oportunidade pro Ipiranga, né? Aqui está um torcedor do Ipiranga, mas acima do torcedor do Ipiranga tá o clube, que é um clube da nossa cidade, é um clube da nossa região, um clube que precisa do apoio da comunidade aqui da região Alto Uruguai, é um clube que leva o nome de Erechim, leva as empresas de Erechim na sua camisa, para onde vai, no Brasil inteiro. E por que não sonhar, como foi a questão da Chapecoense, um dia tá na Série A do Brasileiro, vindo para o pessoal aqui de Erechim não precisar às vezes ir até lá em Porto Alegre para ver um clube grande, para ver jogadores de seleção, e sim esses jogadores estarem aqui no Colosso da Lagoa. Isso é possível sim, né? Basta todos nós continuar fazendo esse belo trabalho de vocês, levando informação do Ipiranga, e que o Ipiranga continua nesse caminho belíssimo aí que vem fazendo no cenário do futebol nacional. Com certeza. Eu faço das tuas palavras as minhas. Nós dois entusiastas, é possível sonhar sim. Valeu, Wallace, valeu para quem esteve aqui conosco. Até a próxima.